Amadas e amados, boa noite. Que Jesus nos abençoe. Esta noite teremos uma exposição especial. Um querido amigo, um saudoso e querido amigo, saudoso porque um tempo que ele não fala diretamente conosco, assim, de forma online. E hoje, graças à tecnologia, o recurso de fazermos live, ele estará nos presenteando com suas palavras de esclarecimento e de paz. E já para dar o primeiro contato com vocês, vou apresentá-lo aqui e pedir para que eles falem, com você. Por favor, querido James, fique à vontade aí para tentar. Boa noite, meus caros amigos do Canteiro. É um prazer falar com todos vocês. É uma alegria enorme em compartilhar esses momentos tão especial que está sendo essas palestras pelas plataformas, e acreditamos que todos nós, durante esses 45 minutos, vamos realizar uma viagem de luz. Ouviu, Gelson? Cangelou aqui minha imagem. Vale a pena você repetir, já me acho que deu uma travadinha. Eu falei que durante esses 45 minutos vamos realizar uma viagem no tempo de Jesus, na Galileia, e para mim está sendo um prazer utilizar essa plataforma para continuarmos nas nossas divulgações do Evangelho de Jesus. Eu sinto que às sextas-feiras eu ia pessoalmente aí no Canteiro, e hoje eu estou em Dias d'Ávila e Jailson está em Salvador, não é? Essa semana eu fiz uma palestra aqui de Dias d'Ávila e uma amiga nossa estava lá em Maracás, a 550 quilômetros de Salvador, e a gente falando lá para o grupo de lá. Então, para mim é uma alegria enorme estar com vocês. Que maravilha. Então, gente, vamos abrir, né, como é costumeiro, fazendo uma leitura para a reflexão inicial. Logo após, faremos nossa prece de abertura, passaremos a palavra ao nosso querido James Ney. Ele, inclusive, compartilhou conosco que estará à disposição para vocês fazerem perguntas no finalzinho, fazer colocações, se ele vai possivelmente aproveitar algumas informações que você pode compartilhar, de tal forma que fique um momento bem gostoso, bem rico, né, de interação. Estamos distantes fisicamente, mas próximos em intenção, em desejo, em conexão, em contribuir para um momento muito gostoso, muito valioso para todos nós, tá bom? Então, é isso mesmo, James? Isso, é. Pronto, então maravilha. Então vamos abrir oficialmente aqui. Permita-me só aqui preparar o material. Bom, o título da reflexão nossa inicial aqui, deixa eu pôr aqui rapidinho, é de José Carlos de Luca, Sempre Melhor, o nome da obra. O tema, não tem um tema específico, mas é o capítulo 71. Estão me ouvindo, gente? Estão, né? Vocês estão ouvindo direitinho? Eu que sim, né? Estamos ouvindo direitinho. Ótimo. Então vamos lá. O título é o capítulo 71. Quando nos tornamos espíritos endurecidos ou demasiadamente apáticos, fechados a qualquer possibilidade de renovação, as leis divinas fazem tremer o nosso chão, a fim de que possamos cair do terreno perigoso onde nos encontramos, buscando a terra firme do nosso progresso espiritual que havíamos abandonado. Deus não quer destruir quando surgem os empecilhos. Ele não quer nos destruir. Apenas almeja nos levar a uma situação mais benéfica do que aquela que estávamos vivendo. Portanto, na hora em que os problemas fizerem a terra da nossa vida tremer, vamos usar da calma que nasce da confiança de que estamos sendo resgatados pelo amor de Deus a um modo de vida mais feliz. O verdadeiro problema
não é um terremoto, mas um lugar perigoso onde nos encontrávamos antes dele. A calma não é uma virtude que vem de fora para dentro. Ela é construída dentro de nós a partir da constatação de que, em qualquer circunstância, as leis divinas estão agindo em nosso benefício. Bem, após essa leitura, vamos à nossa prece. Só um momentinho, gente. Senhor Jesus, bondoso irmão mais velho, aqui estamos, Senhor, unidos em pensamentos, em ideais, em propósitos. Permite, mestre amado, que possamos contar, durante todo o transcorrer dessa atividade, com a assistência, com a proteção, com a inspiração dos bons amigos espirituais. E pedimos também, Senhor Jesus, que nos torne receptivos às informações, às instruções que serão compartilhadas pelo nosso querido James Ney. Inspira o Senhor para que ele possa bem transmitir o conteúdo organizado, planejado. E assim, mestre amado, em teu nome e com a tua permissão, iniciamos a doutrinária desta noite. Que assim seja. Muito bem. Então, passo a palavra ao nosso querido James Ney, expositor da noite de hoje. Por favor, James, fique à vontade. Lembre de ativar só o seu microfone. Muito boa noite, meus caros amigos, minhas caras amigas do canteiro, que Jesus nos ilumine sempre. As nobres verdades do sermão das bem-aventuranças. Eu considero que as bem-aventuranças foi o ápice da mensagem deste espírito altamente iluminado que mergulhou em um planeta de provas e de grandes expiações. Eu vou me fundamentar nessas bem-aventuranças, nas 9 verdades das bem-aventuranças, que foram 9, baseado na obra da poetisa do amor, Amélia Rodrigues, que através da psicografia de Divaldo Pereira Franco, iria nos apresentar este grande diamante, o livro Primícias do Reino. E Amélia, de forma poética, vai descrevendo aquele momento inusitado na Galileia, quando Simão Pedro, Jesus, deixando a casa de Simão Pedro até o Monte das Bem-aventuranças, que dava aproximadamente uns 2,5 km a 3 km a pé. E foi no Monte das Bem-aventuranças que ele iria sentir que aquela multidão submissa, magnetizada, esquecida de si mesma, naquela sublime comunhão que extravasava toda a vida. Ele abrindo, meus irmãos, minhas irmãs, abrindo a sua boca, abrindo o seu verbo divino, iria dizer a sua primeira bem-aventurança. E vejamos como nós vamos nos identificando com essas 9 verdades das bem-aventuranças. E ao abrir o seu verbo divino, ele iria apresentar a primeira tese do amor. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O que Jesus estava afirmando? A interpretação
de Amélia Rodrigues nesta obra poética. Eram pobres, no entanto, quantos deles portavam os tesouros da riqueza do espírito, espírito rico de revolta, possuidor de paixões, dono de vasto cabedal de angústia e mágoas. Ela vai dizendo nesse primeiro texto: os ricos possuem moedas e títulos, propriedades e espíritos ricos de ambições, de orgulho, de missioneísmo. E ela vai concluindo: os pobres de espírito são os livres de posses, ambições, amantes da liberdade, livre dos resíduos do mundo, não consumidos, não afligentes. Aqui Amélia, ela nos apresenta de forma tão profunda nessa proposta de autoconhecimento que Jesus nos apresenta, quando ele fala que os pobres de espíritos, eles herdarão o reino dos céus. Porque que tipo de vestido nós utilizaremos quando somos convidados a participarmos de um banquete divino, no casamento divino? Para participarmos deste casamento divino, que tipo de vestimenta utilizaremos? Roupas compradas? Roupas de marcas? De grife? O que é que vai nos candidatarmos a participarmos deste grande banquete celestial? Essa é a reflexão para os dias atuais, os pobres de espíritos que navegam nesse mundo em transição. Na segunda bem-aventuranças, ele vai dizer: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Todos nós estamos sendo constantemente consolados. E aí, Joana, eu estou querendo falar Joana, eu falo tanto de Joana, mas é da mesma egrégora, não é isso, já? Então, Amélia Rodrigues vai dizer: o olho é a candeia do corpo, e todos os olhos cintilam lágrimas. O olho é a candeia do corpo. É por onde entra as nossas percepções visuais. E aonde é também que nós derramamos as nossas lágrimas. E aí, Amélia diz assim: a lágrima é a presença divina. Quando alguém chora, a lei está justiçando, abrindo rotas de paz nas províncias do amor, espírito para o futuro. O mestre, como se alongasse, ele vai dizendo, penetrando em todas as mentes, exclama vigoroso: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Diante dessa pandemia que assola a humanidade, e muitos de nós não imaginávamos que seríamos visitados por uma pandemia que iria fazer com que milhões de pessoas derramassem suas lágrimas. E é neste exato momento que o nosso governador espiritual, o Cristo Jesus, junto com os seus diretores espirituais, os benfeitores da humanidade, tem enxugado as nossas lágrimas, tem nos fortalecidos diante dos grandes desafios que cada um de nós estamos enfrentando. É um momento de refletirmos essas bem-aventuranças nesses momentos de isolamento social, como, por exemplo, quando ele abre mais uma vez o seu verbo divino e diz assim: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. James, você está dizendo que os mansos herdarão a terra? Diante dos grandes desafios que nós estamos enfrentando, diante desse caos social, onde o mundo ainda está de braços dados com a desigualdade social, com a hipocrisia, com o ódio,
O que podemos fazer? E aí, nessa mensagem, Amélia Rodrigues diz assim: a terra sempre pertenceu aos poderosos, que aliciam a impiedade, a astúcia, e podem esmagar, tripudiando para si os tímidos e brandos. Mas a brandura é a aureola da paz, a irmã do equilíbrio. A irmã do equilíbrio. Os brandos são os possuidores da terra, que ninguém arrebata do lar, que ninguém corrompe, do país onde abundam bens e as messes são fecundas, herdarão a terra. O que Amélia traduziu nessa bem-aventurança de Jesus, que os mansos herdarão a terra, são os espíritos mais purificados, aqueles espíritos que trabalham em pró da gratidão, do amor ao próximo. O planeta Terra deixará de ter mágoas, maldades, hipocrisias, gabinetes do ódio, fake news, depressão, suicídio, sexolatria, as mazelas da imoralidade humana. Irá desaparecer na medida em que a criatura humana for colocando em prática essas bem-aventuranças como processo terapêutico na sua vida íntima. Então, essa é a proposta das bem-aventuranças. Depois de Jesus ter apresentado todas as suas parábolas, ele encerra a sua missão na Terra, legando o maior código de ética da história da humanidade, que seria as bem-aventuranças. E nessa quarta bem-aventuranças, ele vai dizer: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Sede de justiça, serão fartos. Vejamos a tradução de Amélia Rodrigues. O mundo arde em sede de justiça. E nós vivemos na atualidade buscando justiça. Mas que tipo de justiça humana nós buscamos? Destruindo o patrimônio alheio? Pichando prédios públicos? Agredindo o próximo? Que tipo de justiça Jesus se referia? A justiça da terra ou a justiça divina? E aí, Amélia diz assim: o homem tomba esfaimado às portas da justiça, feridas à vistas do coração, feridas ignoradas, clamando lenitivo a justiça do amor. O homem amargurado às portas da verdade. E é esse momento que nós vivemos. Todos nós somos criaturas amarguradas às portas da verdade, batendo na porta que nos dê uma explicação para essa verdade diante desse sofrimento, desse processo de transição que o mundo está passando, processo de transição esse que é uma transição do ponto de vista ético, moral e espiritual. E aí, Amélia diz: Jesus é o hífen de luz entre os mundos em litígio, o espiritual e o material. Aqui eu achei muito interessante, meus amigos. Jesus é o hífen de luz. E o que vem a ser hífen? Quem acertar, eu vou dar uma passagem de presente quando terminar a pandemia, lá para o próximo ano, fazer uma viagem para conhecer a França, o túmulo de Allan Kardec. Então, quando a gente abrir para as perguntas depois, e alguém me responder o que significa hífen, vai ganhar esse presente, e o meu amigo Jal, que é o diretor do centro, do canteiro, vai pagar as contas. Então, quando Amélia Rodrigues diz assim:
Jesus é o hífen de luz entre os mundos em litígio. Que mundo são esses que se encontram em litígio? O mundo físico e o mundo espiritual. E é exatamente isso que ela diz. É o espiritual e o material. Esses dois mundos estão um entrelaçado no outro. O mundo espiritual influencia toda a estrutura das sociedades humanas, conforme está na questão 459 do livro dos Espíritos. Os espíritos influenciam nossas vidas bem mais do que vocês imaginam. De ordinário são eles que vos conduzem aos vossos pensamentos. Portanto, essa sociedade de espíritos que vive fora da nossa percepção visual estão constantemente influenciando o nosso pensamento, a sociedade humana e as coletividades. E aí, na próxima Bem-aventuranças, ele vai dizer, e aí eu acho que foi um dos momentos mágicos do sermão das Bem-aventuranças, e que toda aquela multidão estava magnetizado pelo poder do verbo divino do Cristo. Quando ele disse, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Misericórdia, Senhor. E essa bem-aventurança, quando ele fala da misericórdia divina, tem uma conotação altamente espiritual do que a misericórdia terrestre. E qual é a diferença, James, da misericórdia divina para a misericórdia terrestre? Como, por exemplo, quando nós estamos em uma determinada aflição, com algum problema na vida, ó Senhor, tende misericórdia da minha situação, porque se eu sair dessa situação, eu vou fazer caridade, eu vou pagar uma penitência, eu vou querer ajudar o próximo. Eu vou, Senhor, se você tiver misericórdia comigo, Senhor, eu vou me modificar. E aí a pessoa recebe a concessão divina e aí não cumpre aquilo que solicitou. Ou seja, ficou na misericórdia da superficialidade nos interesses de dar com o intuito de apenas receber e não doar. Então, eu diria que isso seria uma misericórdia terrestre. Mas essa misericórdia divina que Jesus falava e que Amélia nos apresenta é completamente diferente. Então, ela diz assim, a misericórdia que se doa é luz. A misericórdia que se doa da inteireza, do arrependimento do ser que está sofrendo, é luz que se atira no próprio caminho. É amor que se dilata pela trilha onde todos surgem. Ou seja, a misericórdia é um coágulo de luz, meus amigos, que se doa no próprio caminho do amor, que quando você doa a luz, há uma dilatação pela trilha do amor que se segue. Na medida que você vai amando, você vai criando trilhas, pegadas de luzes, como Jesus deixou pelo mar da Galileia, por aonde ele passava, ele deixava as suas pegadas iluminadas. No entanto, diz Amélia, no entanto, só a piedade redime o criminoso, quanto a reeducação o capacita para a vida. A reeducação através do amor. A reeducação através da dor. A dor tem uma função terapêutica de convidar o visitante a se modificar pela dor. E quando nós tomamos consciência de si, de que a dor tem uma função terapêutica da nossa modificação, nós vamos nos educando. Que muitas das vezes dizemos, se você não evolui pelo amor, evolui pela dor. E que na realidade não deveria ser assim.
Mas o mundo em que nós vivemos, ainda estamos de braços dados pela senhora dor, pela mãe dor, como dizia Francisco de Assis. A mãe dor periodicamente bate às nossas portas, nos convidando uma autotransformação interior. E aí Jesus iria dizer, em um momento em que ele prossegue e contempla aquela multidão faminta do pão espiritual, ele abre o teu coração e diz: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Eu considero essa passagem das bem-aventuranças o ápice do maior código de ética, da constituição divina de Deus na Terra. As bem-aventuranças é um código de ética cósmico universal. As bem-aventuranças é uma constituição que é a lei que rege a bússola de orientação das criaturas humanas na Terra, como no nosso sistema solar e como nos diversos mundos fora do nosso sistema solar. Jesus, ele disse, ele afirmou: há muitas moradas na casa de meu Pai. E se existe bilhões e bilhões de galáxias, de estrelas, habitados por civilizações mais avançadas, só existe uma única lei, a lei que rege os mundos universais é constituído pela lei do amor. As bem-aventuranças é apenas um pequeno fragmento do que Jesus apresentou à humanidade. Se Jesus tivesse afirmado de forma mais profunda sobre as bem-aventuranças, no entendimento universal mais ampliado, a mente humana não suportaria, porque Jesus, com as suas parábolas e com as bem-aventuranças, ele apenas apresentou um pequeno fragmento. Ele iria, de certa forma, dizer isso no diálogo que ele teve com Simão, com Dr. Nicodemos. Ele disse: olha, eu estou falando das coisas da terra, você não está entendendo, Nicodemos? Imagine se eu falar das coisas da casa de meu Pai. A visão do Cristo é uma visão cósmica, uma visão holística. Então, as bem-aventuranças é a constituição divina universal. O amor rege todos os mundos nas suas escalas de evolução, nos mundos mais primitivos do que o nosso, nos mundos que estão no seu começo primário, nos mundos de provas e de expiações, que não é só o nosso planeta Terra, existem outros mundos na mesma categoria que o nosso, como também mundos mais inferiores, como também mundos muito mais regenerados, muito mais avançados. As escalas de avanços desses mundos são infinitos. Então, as bem-aventuranças é esse código de ética. E quando ele diz assim, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus, significa que ver Deus é limpar o coração, na nascente dos sentimentos para ver Deus, abrir os olhos do sentimento para ver o que a inteligência sonha e não alcança. Ou seja, para que você veja Deus, você tem que se tornar espírito puro. Você, para ver Deus, você não pode ter esse lado ego que nós temos, centrado no primado da matéria. Para você ter o coração puro para ver Deus, nós não estaremos mais veiculados a esses sentimentos de ódio. Quem tem ódio, quem faz apologia em nome de Deus para guerrear, não terá o coração puro e jamais verá a Deus. Cada um tem um sentimento do divino, do Deus, na medida que você vai se modificando, limpando as impurezas da tua alma, limpando
as impurezas da tua mente, limpando as impurezas do ódio, da hipocrisia. Enquanto a gente não se tornar um ser iluminado, buscando o aprimoramento espiritual, nós não vamos ver Deus. Por isso que ele disse, para ver Deus, tem que ter o coração puro. E nós vamos ter que ter sucessivas reencarnações para ter essa percepção do divino que é Deus. Ora, sabemos que os espíritos puros têm uma compreensão de Deus maior do que a nossa. O Cristo tem uma compreensão de Deus do que a nossa, porque ele tem mais de 5 bilhões de anos de evolução. Ele construiu, ele foi o co-criador do planeta Terra. E na qualidade de co-criador do planeta Terra, o Cristo tem mais de 30 bilhões de anos. Ou seja, antes de surgir o universo, a teoria do Big Bang de 15 bilhões, os cristos cósmicos já existiam. Porque os espíritos iriam dizer, Allan Kardec, no livro A Gênese, como no livro dos Espíritos, que os universos físicos poderiam nunca ter existido. Mas os universos espirituais, esses sempre existiu antes do surgimento dos universos físicos. Os universos físicos, como nós o conhecemos, como a astrofísica moderna está tendo grandes descobertas, ela teve a sua origem no mundo espiritual. O Neil deGrasse, um dos astrônomos americanos, ele já está chegando nessa conclusão que o universo inteligente, povoado por inteligências que habitam esses outros universos fora da percepção física do universo, como os cosmólogos têm descoberto. Portanto, os espíritos já diziam isso, Allan Kardec, na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, em 1868, sobre os outros mundos que nós chamamos de universos paralelos, ou quarta dimensão, ou mundo espiritual. Então, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Herdarão a terra os filhos de Deus, porque estes mansos e cordatos são brandos de coração. Ter o coração brando, saber ser a brandura da alma, ter essa percepção de amar o próximo, para que a gente vá modificando o nosso estado de consciência. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E aqui, Amélia diz, o sofrimento consequente à perseguição é dádiva que reclama o espírito de paz, prodigalizando a aventura. Bem-aventurados os que sofrem essa perseguição, porque amanhã receberá o hífen de luz. E aí, na outra bem-aventuranças, e a última das bem-aventuranças, ele diz, bem-aventurados sois vós, quando vós injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai, meus amigos, alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. O sacrifício como coroamento da fé, meus amigos. Em testemunho, a convicção daquilo que você está vivenciando. Dá direito aos outros de errarem. Não se permitir, porém, errar. Ser puro, ser aparatos de extrema pureza. O outro pode errar, mas você não pode errar. Você tem o direito de ter os seus erros, mas você tem a obrigação de consertar. Portanto, ela conclui, Amélia Rodrigues, de forma tão poética que ela diz assim, toda a epopeia da humanidade canta no Sermão do Monte. A Carta Magna foi apresentada. As boas novas foram cantadas aos olhos ouvidos dos séculos. Bem-aventurados são aqueles que abrem o coração para sentir
o divino peregrino da esperança em nossos corações. E agora, vamos abrir aí para as perguntas, interagir aí com os nossos amigos, porque é um material riquíssimo para as nossas reflexões, Jal. Isso aí, gente. Vamos lá. Então, vamos aproveitar a oportunidade para interagir com o nosso irmão, nosso querido James, e aproveitarmos, colher aí, beber nessa fonte aí, de saber que com certeza tem muito conhecimento aí para compartilhar com a gente. Então, vamos lá. Fique à vontade para formular as perguntas. Tá? Isso. Então, temos algumas colocações, mas são perguntas mesmo. Certo, Simone falou das palavras, certo? Não é só se reforçando. Se não tiver pergunta, nós vamos fazendo algumas análises sobre as bem-aventuranças. Vale a pena, gente, vale a pena. Não é? Então, assim, Mahatma Gandhi, ele fez uma afirmação impressionante. Ele iria dizer que se a humanidade acabasse com todos os livros, deixasse de existir a produção dos livros, sumisse com todos os livros e ficasse o Sermão do Monte, as 9 verdades das bem-aventuranças, a humanidade seria salva com esses 9 itens sobre as bem-aventuranças. Eu estou vendo aqui, Simone, o senhor fala sobre os herdeiros das terras. Fale mais um pouco sobre esse assunto, Simone de Oliveira. O senhor fala sobre os herdeiros das terras. Simone, quando Amélia Rodrigues, e eu indico a vocês uma leitura do livro Primícias do Reino, o que Amélia quis dizer que o mundo, o nosso planeta Terra, quando se tornar mundos de regeneração, um mundo mais ditoso será herdado por espíritos mais misericordiosos. Na medida em que, Simone, na nossa trajetória de evolução, com os nossos acertos e desacertos, de encarnação e encarnação, vamos caindo, sempre caindo para frente, nunca para trás, porque o espírito ele nunca retroage. Então, o mundo será herdado por espíritos brandos quando deixar de existir as maldades. Mas aí você pode dizer, mas quando será isso, James? Quando você se modificar, Simone. Quando James se modificar. Quando cada um de nós começarmos a perceber que o planeta Terra reflete os nossos estado mental e espiritual. Como por exemplo, Buda, ele iria afirmar, somos o que pensamos. Com pensamento construímos o mundo. O mundo nada mais é do que a criação mental do seu próprio morador. Então, quando o Buda fez essa afirmação, ele estava dizendo que o planeta reflete o nível evolutivo dos seus próprios moradores. O planeta Terra é o que nós pensamos e materializamos. E Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, Emmanuel vai dizer assim, o pensamento cria a vida que procuramos. Que tipo de pensamento nós temos? Que tipo de vida eu tenho? A minha vida reflete as minhas ideoplastias, os meus pensamentos, as minhas formas de pensar, vai gerar a minha atual
existência, o que eu sou hoje, é fruto do meu pensamento. Pensamento esse que está na consciência do ser espiritual do passado. Passado esse das nossas reencarnações passadas. As nossas reencarnações passadas iria refletir o que nós somos hoje. Nós somos no presente o que éramos no passado. E seremos no futuro o que nós estamos plasmando mentalmente no presente. Portanto, o futuro é aquilo que você está produzindo no presente. Então, seria mais ou menos isso. Mais alguma pergunta, Jal? As pessoas estão meio acanhadas. Não. Ah, é? Não. Sabia que você fez algumas considerações que já trazem para a gente a luz do que eu vou... Já até traz um pouco do que eu vou levantar. Dá para a gente falar um pouco mais, né? Você até iniciou, talvez, um pouco falando sobre isso, né? Da importância que tem o Sermão do Monte do cristianismo, né? Do movimento cristão e dos ensinamentos que ficaram, né? Você podia tecer um comentário um pouco mais sobre isso, falar um pouco mais sobre isso? Repita aí que cortou, eu não ouvi direito. A importância que tem o Sermão do Monte para o cristão, ou para o cristianismo. Os ensinamentos que... Olha, eu vou pegar um personagem da história e que o sermão das bem-aventuranças se tornou a bússola de orientação para as suas sucessivas reencarnações. Eu poderia citar vários personagens. Quando Joana de Cusa teve o alto encontro com Cristo, a vida de Joana de Cusa, naquele exato momento, iria se transformar para os próximos 2000 anos. Joana foi uma das que assistiu e teve a alegria de estar no Sermão das Bem-aventuranças. E quando Jesus falou as bem-aventuranças, não só os discípulos, Ruth, Maria, Esté, Joana de Cusa, que mais tarde seria queimada na fogueira, e naquele momento, todos eles beberam dessa fonte espiritual, desse pão espiritual das bem-aventuranças, que iriam definitivamente dar um novo roteiro para as suas sucessivas reencarnações. Joana de Cusa, mais tarde queimada na fogueira, naquele período da perseguição aos cristãos. E ali ela retorna à pátria espiritual. E vamos ver uma das reencarnações de Joana de Cusa no ano de 1200 aproximadamente, na personalidade de Clara de Assis, ao lado de Francisco de Assis. Aquela jovem garota, Clara de Assis, ela tinha um sentimento, uma presença de Deus, do Cristo no teu coração, por conta que o seu inconsciente profundo lembrava que milênios atrás ela conviveu com Jesus e assistiu às bem-aventuranças quando ela viveu na personalidade de Joana de Cusa. E Clara de Assis, ela foi uma das que mais multiplicou as bem-aventuranças naquele período da Idade Média. Ela quebrou os paradigmas dos franciscanos, se tornando a primeira mulher franciscana. Depois, nós vamos ver que as bem-aventuranças se tornou essa grande bússola para esse espírito eterno, quando ela reaparece mais uma vez no ano de 1600 e pouco, na cidade do México, na personalidade de Sor Juana de la Cruz, a monja da biblioteca. Naquele período da peste negra que matou milhões de pessoas, e ela foi vítima da peste negra no México, quando Sor Juana de la Cruz, ela renunciou muitas coisas da tua vida, a riqueza,
para viver em um monastério, para viver da contemplação, para viver para o Cristo. Era a ética das bem-aventuranças que estava direcionando aquela alma imortal nas suas sucessivas reencarnações. E vamos ver a última reencarnação de Joana de Cusa, no século XIX, aqui em Salvador, no convento da Lapa, quando os portugueses invadem Salvador, e ela diz, só vai passar por cima do meu cadáver, só entra aqui por cima do meu cadáver. E o português, o soldado português, com a sua bainha, fura o coração de Joana Angélica. Ela retorna ao mundo espiritual. E naquele momento ela dá o testemunho de como as bem-aventuranças, ao longo dos milênios, foi o maior código de ética, de crescimento espiritual deste ser. E já no mundo espiritual, no século XIX, ela vai fazer parte de um grande projeto divino do Cristo, que é o advento do Consolador Prometido. E vai se tornar conhecida de todos nós como Joana de Ângeles, a mentora espiritual do Divaldo. Portanto, ela é uma história, é um exemplo de como as bem-aventuranças, apresentado como tese para a evolução do homem na Terra, iria dar o norte em um único sentido para a sua evolução espiritual, com todas as dificuldades, com todos os acertos e erros que nas reencarnações que a Joana de Cusa teve, mas ela teve o porto seguro, que era as bem-aventuranças. Um abraço, meu amigo Ari Osvaldo. Grande gratidão, meu amigo Ari Osvaldo. Então, é exatamente isso que podemos falar sobre as bem-aventuranças. E torno a repetir, as bem-aventuranças foi a maior pérola, o maior diamante que Deus nos deu de presente. Esse diamante, esse tesouro inesgotável e que é eterno, é o nosso tesouro. As bem-aventuranças é esse tesouro que vai fazer com que o ser espiritual, a criatura humana que ainda transita pelo mundo das sombras, desperte e perceba que você é um coágulo divino, que você é uma luz divina. Tem mais alguma pergunta, Jal? James, não temos perguntas. Não temos perguntas. Então, quero aproveitar, James. Eu sei que poderia fazer mais considerações ainda sobre o tema é bastante rico. Mas também aproveitar essa oportunidade também, gente, para compartilhar com vocês algo que nós estamos conversando ainda assim, nos bastidores, né? Eu com o James aí. James é um profundo estudioso do querido Humberto de Campos, né? É o autor espiritual que, inclusive, batiza, digamos assim, né? A instituição do Centro Espírita que James é vinculado, que a família James é vinculada, né, James? Fale um pouco sobre isso aí, James, e também essa proposta que possivelmente irá surgir da gente aí, se possível. O meu amigo Jailson, ele está me convidando para que a gente grave uma série de palestras, umas 3 palestras no máximo. Palestra 1, palestra 2, palestra 3, contando a saga, vamos dizer assim, a saga espiritual de Humberto de Campos. Quem foi Humberto Veras? Aquele garoto... Só vou fazer um preâmbulo, viu, Jal? Para deixar o pessoal com gostinho de quero mais. Aquele garoto que trabalhava na venda do tio e que pegava algumas moedas, algum dinheiro na gaveta para comprar livros. E quando o tio descobriu, resolveu mandar ele para o Rio de Janeiro. Aquele garoto que, em 1900, 31 de dezembro de 1900, ele iria ver o Rio de Janeiro, que era a capital do Império,
já era a República naquela época, a República tinha se formado em 1889. Humberto de Campos, trabalhando numa empresa no Rio de Janeiro, se tornou autodidata e aos 23 anos ele se tornaria o mais jovem membro da Academia Brasileira de Letras. Humberto de Campos, para que vocês tenham uma ideia, era o Jorge Amado da época, era o Eça de Queiroz da época. Ele era um cronista, ele escreveu algumas crônicas, desculpa, contra Rui Barbosa. Ele, de vez em quando, alfinetava Rui Barbosa no jornal brasiliense da época, a Gazeta Brasiliense. Humberto de Campos, ele iria desencarnar aos 45 anos, mais ou menos, e ao desembarcar no mundo espiritual, literalmente, ele iria ter uma surpresa. E essa surpresa eu só vou falar quando a gente gravar essa palestra. Mas o que eu posso dizer a vocês é que Humberto de Campos foi um dos críticos literários de Chico Xavier. Quando Chico, em 1936, publicou Parnaso de Além Túmulo, Humberto de Campos foi o primeiro a criticar. Ele criticou, ele como membro da Academia Brasileira de Letras, ele não aceitou Parnaso de Além Túmulo. Mas quando ele desencarna, que ele chega do outro lado da vida, o que Emmanuel fez com ele, já? Emmanuel diz assim: Humberto, você foi um escritor conhecido na Terra. Você fez crítica a Parnaso de Além Túmulo. Agora você tem o dever de escrever o segundo prefácio de Parnaso de Além Túmulo. Então, só isso um dos fatos que eu vou contar, como é que foi essa história de Humberto de Campos e a sua chegada no mundo espiritual. Vai ser muito interessante, gente. É curiosíssimo a história de Humberto de Campos e bem interessante. Existem alguns autores que dizem que o espírito que se tornou espírita no plano espiritual, né? Enquanto encarnado, ele não era espírita, né? Depois aí uma comunicação com Chico, diz que veio o segundo autor, né? Um dos autores fala isso, que ele, mas James vai falar um pouco mais sobre esse assunto com mais propriedade, com certeza, né? E ele se tornou espírita já no plano espiritual, né? Se convenceu e tal, e aí se conversa de Emmanuel com ele, já dá uma ideia de que a coisa tem sentido, né? James que falam isso. O que aconteceu com Humberto de Campos foi o que aconteceu com Daniel Douglas Homer. Daniel Douglas Homer combatia o espiritismo, mas quando ele desencarna no mundo espiritual, ele se torna espírita. No mundo espiritual. Aí ele reencarna em Feira de Santana em 1926 e se torna Divaldo Pereira Franco, né? Que Daniel Douglas Homer é a reencarnação do Divaldo. Não é? Você está vendo, gente? Como o James tem conteúdo aí para compartilhar com a gente, sabendo explorar direito, tem muita informação aí. Agora, eu vou compartilhar com vocês algo, gente, que eu não falei com o James, jogar assim na fogueira, assim, mas a intenção também nossa de alguma forma, trazer esses arautos da espiritualidade, que contribui com a doutrina espírita, que enriquece a doutrina, para nesse momento em que parece que as coisas estão tanto quanto confusas, a gente buscar uma força nesses pioneiros, nesses que deixaram um legado, e deixam um legado importante para que a gente possa nos fortalecer e seguir em frente. Existem alguns especialistas do comportamento humano, e dentre esses eu quero ressaltar aqui o Milton Erickson, que ele diz que é fundamental nós olharmos para a nossa história, para que possamos fortalecer os nossos propósitos. Nos momentos de dúvidas, olhe para a sua história. Olhe, busque a força nesses que iniciaram o processo. E você terá aquela energia, aquela revitalizar de propósito de ideias para seguir em frente. E não temer de forma alguma o que está por vir, a mudança que irá ocorrer. Até aproveitar esse instante para nos tornarmos pessoas ainda melhores. Seguir o exemplo desses que deixaram um legado maravilhoso e seguir em frente, assim como o mestre, é claro, o mestre está acima de todos, né? Mas é isso. Aí eu sei que James vai trazer informações, eu digo mais, James, eu estou lançando aqui, mas as coisas vão soltando, mas eu queria compartilhar em reservado, dizer para vocês algumas coisas aqui de bastidores, gente, aqui aberto, não é nem fazer isso, mas quando essas coisas todas tivermos condição de estar mais próximos,
talvez até visitar locais, sabe? Aqui mesmo em Salvador, né? Existem locais em que aqueles companheiros, Pititinga mesmo visitou, a gente ir lá em loco, aqui, Pititinga esteve aqui, olhou isso, aqui escreveu isso, sabe qual é? Obviamente, a gente visitar o local, e aí em loco falar sobre aquilo, sabe, ler conteúdos desses companheiros que escreveram algo naquele local. Tem várias histórias muito interessantes que vale a pena compartilhar. Como se fosse assim, a doutrina espírita visitantes locais, sabe? Aqueles locais históricos. A nossa federação, a Federação Espírita Histórica, tem muita coisa ali para a gente compartilhar. Muita Inclusive, informação. viu, Jal, eu falei para você que no centenário da Federação Espírita, eu fiz um trabalho que eu passei para a Ednólia. Eu visitei as residências onde José Pititinga viveu. Eu fiz um documentário, um trabalho através de slide, onde eu narro toda a história de Pititinga, a cidade onde ele nasceu. Conversei com o Arquibaldo Pititinga, neto. Arquibaldo Pititinga ainda está em vida, e ele me falou muitas coisas o que Pititinga dizia a ele quando ele estava com 10 anos de idade. Arquibaldo ainda está vivo, e essa conversa que eu tive com ele foi há uns 4 anos atrás. Então, eu me comprometo também de falar de Humberto de Campos e de José Pititinga, que é um material riquíssimo que nós temos, e a história dele é fascinante, do Pititinga, não é? A residência dele ali em frente ao hospital, aquele hospital, não é o Hospital Santa Isabel, é o outro hospital, que me fugiu o nome agora. Tem o Santa Isabel e tem aquela outra maternidade, fugiu agora o nome. A casa de Pititinga fica em frente, a última residência dele fica em frente a essa maternidade, porque Pititinga viveu a vida inteira morando de aluguel. Ele morou no corredor da Vitória, não é? E de lá ele resolveu construir a sua residência. E foi lá que ele veio a desencarnar. Ele desencarna de manhã e quando é à tarde ele dá comunicação numa reunião mediúnica lá no Pititinga, no terreiro, não é? Então são histórias assim que a gente pode contar das comunicações, da relação dele com Filomeno de Miranda, é muito interessante. A esposa de Pititinga chegou um domingo pela manhã em casa, encontrou Pititinga com 3 pessoas na cozinha, ele dando café, era um mendigo que ele pegava ali na praça de Nazaré, em frente ao hospital Santa Isabel. As pessoas pobres que estavam passando fome, ele levava para dentro de casa, inclusive até as prostitutas. E isso incomodava a esposa. Mas por que você fez isso? Porque eles estão precisando de auxílio. Então, Pititinga é um desses espíritos vanguardeiro da Boa Nova, que faz parte da equipe espiritual de Ismael. Pititinga, Filomeno de Miranda, né? Então, eu me comprometo nesses 2 trabalhos, Humberto de Campos e Pititinga. Maravilha, gratidão. Então, já estamos aí amarrando as coisas, né? Bené, nosso querido professor Benedito, que nós chamamos de presidente de honra do canteiro, ele gostava de dizer que, repetindo, né, possivelmente essa frase de outra pessoa, mas dizia para a gente que o que ligares na terra, ligarás no céu. Então já estamos ligando alguma coisa aqui, já estamos assumindo um compromisso, né, para nós que temos aí, e com certeza será muito rico isso. Gente, James, aproveite aí, James, deixa para a gente aí também, vou até botar na descrição depois, mas fale aí do seu canal também, para as pessoas que quiserem se inscrever lá no seu canal. Tem muita coisa interessante, muitos conteúdos ricos também para compartilhar conosco. Fale aí o canal, o endereço do canal. Bom, gente, eu na realidade tem uns 3 anos que eu tenho esse canal, mas eu nunca usei fazer a divulgação das minhas palestras pelo canal do YouTube. Mas diante dessa pandemia, eu me vi na situação de gravar essas palestras, algumas gravadas, outras ao vivo, e eu estou disponibilizando no meu canal, James Ney. Eu vou encaminhar aí para já o link do meu canal. Essa palestra vai ficar até
Eu vou até salvar lá, não é isso, João? Isso, vai também botar lá no... Vai estar lá no meu canal também, e eu peço a vocês que visitem. Inclusive, tem um documentário que eu fiz, que é João Bento, o Médio dos Poetas. Foi o meu primeiro documentário que eu fiz, ano passado, em fevereiro desse ano, lá na região do Morro do Gomes. João Bento, que recebia comunicações psicofônicas de Olavo Bilac e Castro Alves. E uma das perguntas que eu fiz aos filhos de João Bento já desencarnou há 35 anos atrás, o que é que Olavo Bilac, Jal, e Castro Alves estava fazendo no sertão da Bahia, dando comunicações psicofônicas através de um vaqueiro, um homem que não tinha muita intelectualidade. Essa foi a pergunta. Vale a pena vocês assistirem o que é uma verdadeira mediunidade de elevação tamanha que era esse João Bento. Nesse documentário tem um relato dos filhos, de um historiador e de Dona Vanu, que conta. Dona Vanu, com 17 anos de idade, hoje ela está com 77, quando ela tinha 17 anos, ela perguntava ao Olavo Bilac se estava na hora dela cortar o cabelo. Imagine, eu conversando com Dona Vanu, eu dizia assim, mas você perguntava isso ao Olavo Bilac? Perguntava se estava na hora de eu cortar o cabelo. Ou seja, elas não tinham noção de quem era Olavo Bilac. E é um documentário fantástico. Vale a pena vocês assistirem para que vocês entendam o que é a verdadeira mediunidade. Maravilha, maravilha. Então, gente, já estamos aí já com um pouco mais de 1 hora e 2 minutos de exposição. O tempo passou rápido, né, gente? Quando a coisa é boa, eu gosto de tempo passa, a gente não percebe, não sente. Mas, então, eu convido você agora para fazer as considerações finais e depois vamos formular nossa prece de encerramento. Fique à vontade, James. Ok, eu que agradeço pelo convite do nosso companheiro Jal, ao canteiro, a todos vocês. Sinta-se tocado pela mensagem do Cristo e que possamos, diante dessas quarentenas que estamos vivenciando, dos nossos isolamento social, que façamos uma reflexão pautada na mensagem do Mestre Jesus. Gratidão a todos, que o Mestre Jesus nos ilumine. Seja gratidão, James, mais uma vez, sim, pela sua colaboração, pelo seu tempo, pela sua entrega. Gente, essa palestra, nós conversamos com o James, estávamos próximos lá na região ali, né? Estava por telefone, né? Estávamos em Mato São João, ele já estava, liguei para ele, pedindo auxílio se poderia assumir essa live. Ele prontamente pôs a colaborar, é um irmão sempre disposto a auxiliar, a servir na causa do mestre. Inclusive, ele já colaborou muito no canteiro também, na formação de expositores do canteiro. Boa parte dos expositores do canteiro tiveram a oportunidade de tomar um treinamento com o James, um treinamento valiosíssimo, que tinha a intenção de preparar expositores, para pessoas para falar em público, ser oradores, ser explanadores da doutrina. E muitos dos que estão hoje no canteiro colaborando participaram deste curso, desse treinamento também. Eu também fui um deles que participei do treinamento, mas eu participei mais de uma vez, né? Porque eu estive também auxiliando ali no trabalho, então terminei assistindo mais de uma vez. Então, é interessante, gratidão, James, por esse colaboração. Inclusive, eu estou pensando em gravar uma aula e disponibilizar no meu canal, como falar em público e os nossos desafios na área da comunicação. Provavelmente eu devo gravar uma aula e disponibilizar. Maravilha. O conteúdo será muito visitado, né? Todos nós. Então, gente, vamos então finalizar a nossa prece. Agora, permita-me antes convidá-los para a exposição de amanhã. Amanhã, sábado, às 19 horas, teremos a palestra da nossa querida irmã Nádia Matos. Nádia Matos fará também uma série de 3 exposições a respeito da transição planetária. O primeiro tema, que vai ser amanhã, transição planetária e você. O que precisa mudar? Esse é o questionamento, é uma provocação, né? Uma pergunta de provocação. E ela vai tecer comentários, explanar a respeito deste tema. Transição planetária e você, o que precisa mudar? Esse é o primeiro tópico. O segundo logo, passar logo todos os outros. O segundo é transição planetária e você, evolução consciente. E o terceiro é transição planetária e você,
é possível evoluir sem sofrimento? O questionamento é esse. Então, amanhã, ela vai trazer para a gente e vai poder falar um pouco mais dessa trilogia, digamos assim, né? Esses 3 momentos. Então, vamos finalizar com a nossa prece de encerramento. Só um momentinho aqui, gente. Então, vou botar aqui o para a gente desembalados pela música. Então, vamos agradecer a Deus, a Jesus, por esse momento. Senhor Jesus, bondoso irmão mais velho, nós estamos felizes pela oportunidade, Senhor, que tivemos esta noite. Pelas palavras de esclarecimento e despertamento do nosso querido irmão James Ney. Obrigado, Senhor, por tudo isso, mas ainda lhe pedimos, mestre. Lhe pedimos que Ele dê força para que possamos perseverar, para que possamos lidar com serenidade, absorvendo o aprendizado necessário nesse instante de isolamento social. Dai-nos força, Senhor. Permite ainda, mestre amado, que os bons amigos espirituais, que aproveitam todo instante para auxiliar, para cooperar, possam, mestre amado, visitar os lares de todos que estão nesse momento conectados nesta live. Senhor, que esses lares possam usufruir das boas energias dos bons amigos espirituais. E se houver, Senhor Jesus, em algum desses lares, algum espírito mais necessitado, um espírito sofredor, um espírito que por ignorância possa estar querendo causar qualquer espécie de embaraço neste lar, permite, mestre amado, que ele também possa ser assistido, possa ser socorrido, amparado e assistido em uma das diversas casas de orações que em teu nome busca fazer o bem. E assim, mestre amado, como no início desta atividade, em teu nome e com a tua permissão, nós finalizamos. Gratidão, Senhor. Que assim seja. Gratidão, gente, pela sua atenção, pela sua paciência de vocês. Volte sempre. Fiquem em paz. Cuidem-se. Que Jesus abençoe a todos nós. Muita paz. Assim, eu encerro essa conexão. Vou ficar um pouquinho com o James aqui nos bastidores, mas encerro as conexões com vocês aqui.